sente essa variabilidade aqui. Certo. Como capturar isso e trabalhar, talvez é mais importante do que só mostrar uma estrutura. Olha, como fazer isso eu não sei. Sim. Tem aquelas ilhazinhas de biodiversidade com os espetinhos, né? Se tudo isso passar pela molécula do DNA e dependendo da combinação, sabe, do que está passando, aquilo vai mudando de uma determinada maneira. Não sei, não entendi. Mas vamos deixar os conceitos aí. Eu acho que o Nivaldo tem um papel mais criativo aí, não sei. Nossa, mas tem coisas essenciais, né? Então, mas o conceito de variabilidade de DNA, ele é essencial para a evolução. Senão o cara não entende todo aquele processo todo que você colocou lá, né? Se ele não entender que a base daquilo está na variabilidade do DNA, que aquilo é passado de descendente para descendente, etc. Talvez ele olhar uma estrutura e vai falar, bacana. Mas e aí, qual é o conceito por trás disso? Como que aquilo está ligado com a evolução? Eu acho que isso aqui é um gargalo que tem que ser pensado. Mas aí, olha só, isso aqui é um nível de variabilidade, que é o nível molecular. Esse nível de variabilidade, ele vai se expressar também no nível celular. A gente tem células diferentes, não é? Células que compõem os ossos, células que compõem o cérebro, não é? Tudo isso tem a mesma base, tudo bem que ela é do DNA, mas isso se expressa de forma diferente nos organismos. Então isso aqui é uma variabilidade que a gente pode chamar de celular já. Tá. Eu saí daqui de dentro da variabilidade de bases, passei para um outro nível celular. O nível celular, ele se organiza com interações, aí formando tecidos. Então você tem um tecido epitelial, você tem um tecido muscular, você tem um tecido cerebral, assim vai, né? Então tá vendo? São diferentes, tem variabilidade também, isso é diversidade biológica. Tá. Né? É diferente, por exemplo, se você pegar uma esponja. Uma esponja tem uma diversidade celular de tecido muito menor do que, por exemplo, a gente. Por isso que a coisa começou a ficar cada vez ficando mais complexa aí. Se você pegar, por exemplo, uma bactéria, ela não tem uma diversidade de tecidos. A bactéria já é a única célula mesmo. Né? Então, agora os outros organismos têm diversidade de tecidos. E aí, qual que é a diversidade de indivíduo? Essa diversidade que você está vendo aqui. A sua é de um jeito, você é de outro, eu sou de outro. Né? Certo. Então, se você pegar, por exemplo, uma população de onça, nem todas as onças são iguais. Tem onça pequena, tem onça grande, tem onça mais amarelinha, tem outra mais pintadinha. Então, essa é dos indivíduos. Essa é dos indivíduos. A gente está no nível agora de indivíduo. Depois dos indivíduos... Não, desculpa. A de população é a variabilidade de indivíduos. População quer dizer conjunto de indivíduos. E aí existe uma variabilidade de indivíduos dentro da população. E isso é o grande substrato para a evolução. Se não houvesse variabilidade de indivíduos, não teria. Isso é um grande pilar. Sem variabilidade de indivíduos não tem como a evolução selecionar nada. Se todo mundo fosse igualzinho, uma catástrofe, uma mudança ambiental, toda lá extinguiria tudo. Então a variabilidade de indivíduos é o pilar. Né? Peixe, por exemplo. Eu vejo as pessoas são diferentes umas das outras. Mas um peixe parece que são todos iguaizinhos. Em cópia do outro. Eles não são iguais nem em nível molecular, nem em nível celular, nem em nível comportamental. Eles têm muitas diferenças. É mesmo? Tem. E é isso que é o tchan, a beleza da coisa. Isso precisava passar essa ideia para o público também, né? Porque a gente tem ideia, primeiro aquela falsa ideia que todo japonês é igual. Né? Depois você morando no Japão, você vê que um é diferente do outro. Né? Agora com peixe, ou passarinho, por exemplo, parece que são idênticos. Mas você mergulhar todo dia, eles vão ser diferentes. Eles têm respostas fisiológicas diferentes. Por exemplo, se você colocar eles sob um efeito de um poluente, alguns indivíduos talvez conseguem sobreviver, outros não. Por exemplo, ele foi a grande sacada do Darwin também, né? Na teoria do Darwin ele articulou isso. A base da teoria do Darwin é justamente variabilidade de indivíduos. Depois você detectou isso, então o ambiente seleciona alguns e não outros. Tá. Por isso não a evolução não tem continuidade. Só que para você entender a variabilidade de indivíduos, você tem que entender a variabilidade molecular, de interações celulares, etc. Senão essa rede aqui, ó. Certo. E na molecular tem que lembrar que tem tanto
a natural quanto aquela que é forçada pela seleção. Tem duas formas de tem os mecanismos de evolução. Mas é a especiação, onde eu vou colocar naquele lugar lá. Mas a especiação, ela está já no outro patamar. Ó. Você tem variabilidade entre indivíduos, e parte dessa variabilidade ela é gerada por processos aleatórios, né? Principalmente por processos aleatórios. Moleculares. Molecular. É que ele tem uma teoria que a evolução rola em saltos, mas é macroevolução. É diferente das mutações que acontecem no nível molecular. Tá. Então tem que tomar cuidado com isso de vez em quando, né? Porque uma coisa é o surgimento das espécies, outra coisa é a variabilidade entre os indivíduos e... Inclusive, assim, o processo de especiação já está num nível de seleção diferente. Como surgem as espécies? É outra pergunta. Como surgem as espécies. Isso a gente vai ter que abordar isso. Até hoje a gente não sabe. Tem uma que é o que é espécie e depois como surgem as espécies. Isso eu ainda não tem texto para isso. Deixa eu te falar que até hoje a biologia não resolveu o que é espécie. É mesmo? E que nem toda mutação pode ser expressa em uma mutação. Como mutação. Nem toda. Fenotípica, né? Fenotípica. Pode acontecer, essas bases aqui podem mudar, essas bases, aleatoriamente. Isso à medida que acontece a divisão celular, pode acontecer mutações aleatórias, pode acontecer de um pedaço de um e para o outro. Tem uma série de processos aí que geram variabilidade. São processos genéticos que geram variabilidade. E sem isso aqui não tem o substrato para a evolução. Porque todo mundo seria igual, né? Então tem que ter essa variabilidade aqui para a evolução. E grande parte disso, a base do processo é aleatória. Isso também é uma coisa muito louca de entender. Isso aqui não é determinístico, isso aqui acontece ao acaso. As coisas vão mudando nas gerações aleatoriamente. E aí a seleção natural tem como agir a partir dessa variabilidade que existe. Tá. Depois, seguindo a sequência, qual é o próximo? Então, população, ok, né? Então são indivíduos diferentes. Tá. Comunidade, aí você está no nível, pode ser estrutural. Então você pode ter espécies diferentes. Como dois cervos do Pantanal. Tem um que tem chifre e um que tem orelha. São de espécies diferentes. Então, aí você está no nível de comunidade. Colocou espécie, está no nível de comunidade. Tá. Ou você pode ter uma comunidade num contexto mais funcional. Por exemplo, você tem diversos predadores, você tem detritivos, você tem... ou, por exemplo, produtores, assim vai. E aí a interação que é mais forte. Não, aí você pode ter diversidade de interações. Por exemplo, a diversidade de interações de polinizadores, de dispersores de semente, e aí vai. Essa interação é uma das mais complicadas de mostrar, o nível de interação, porque uma coisa que é fácil geralmente simples de mostrar aqui são os elementos. Então, um cervo do Pantanal, uma garça, um peixe, certo? Aqui você tem a planta X, planta Y, planta Z, certo? Esses aqui são os elementos que dão a diversidade estrutural da comunidade, certo? Só que eles interagem entre eles. Vamos imaginar que o peixe interage com essa planta, esse interage com esse interage com esse interage com esse, certo? Aqui então existe uma diversidade de interações também. Essa é mais, eu acredito que essa aqui é mais interessante da gente focar. Mas não só esses elementos. O homem aqui, o homem interage com a planta, o homem é mais um elemento dessa rede de interações. E a função é resultado da interação. E a função, o funcionamento do sistema é resultado dessas interações e dos elementos. E aí você depois tem a diversidade de sistemas, que aí é, por exemplo, você tem um sistema pantaneiro, tem um cerrado, tem não sei aonde, paisagens diferentes. Então também é diversidade disso. Por exemplo, Paiaguás é um sistema diferente do Nabilec ou do Rio Paraguai. Isso é diversidade biológica. Hoje é considerado diversidade biológica. Você falou da biodiversidade antrópica também, que é do homem. Então, mas é a diversidade de populações aqui, Mas não é a população humana que você está falando. Você pode falar de populações humanas. O conceito é válido. Tá. Você pode colocar qual a diversidade de indivíduos. Então, o sistema pode ser essa abiótica. Sistema, as duas coisas. Porque aí o componente de diversidade vai se dar por uma relação abiótico-biótico, né? E que vão formar as paisagens. Né?
Tá. Aí não é nem biótico nem abiótico, são os dois interagindo. Então é esse o museu. Vamos ter que passar essa ideia. Não, esse é o conceito de diversidade. Só o conceito. Só o conceito. Mas é mais fácil incluir o homem quando você pensa nas interações entre as comunidades. As comunidades. Mas assim, mas o que eu acho mais bonito é mostrar que isso está dentro de várias escalas de diversidade. Como que essas coisas estão conectadas. Isso é o desafio. Mas ó, um exemplo assim, imaginar aquele túnel que você colocou lá. Nesse túnel, eu não sei como desenhar isso. Mas vamos imaginar que você tem vários elementos. Aqui um peixe, aqui um macaco, ave, certo? Tudo elemento. Planta. Aqui é o corredor. Vamos imaginar. Aqui de um lado, aqui do outro. Então vou colocar aqui um inseto. Aqui um dragão. Tá? Um dragão? Tô brincando. Mas ó, uma possibilidade é a gente usar a teoria de que a gente chama de networks, né, que são de redes complexas, para exemplificar o homem dentro dessa grande trama. Então vamos imaginar que aqui são os elementos projetados, né, na parede do túnel, e esses elementos se conectam vamos imaginar aqui uma grande trama de relações. Ó. Isso aqui pode ser por dá para fazer com laser. Laser, isso. Imagina se o cara, quando ele entra nesse túnel, ele, de certa